Fala galera, beleza? Professor Diogo Saturno. Hoje mais uma videoaula sobre as belíssimas plantinhas, em especial o grupinho das briófitas. O que nós vamos ver nessa videoaula? Quais são os principais filos das briófitas, suas principais características e vamos ver o ciclo reprodutivo desse grupinho de forma detalhada. Vamos comigo! Então, galera, olha só, nós temos três filos principais de briófitas. O filo briófita, que é representado pelos musgos, o filo hepatófita, que é representado pelas hepáticas, e o filo anthocerófita, que é representado pelos antóceros. Dica: 95% das questões que envolvem o grupo das briófitas são referentes aos musgos. Tranquilo? Diogo, e quais são as características principais das briófitas? Primeiro, elas são avasculares, ou seja, não tem tecidos condutores de seiva. Tecidos esses que são o xilema, que vai para cima, e o floema, que desce, trazendo a seiva elaborada. Mas, se ela não tem esses vasos condutores, como é que é feito o transporte de substâncias nessas plantinhas? Esse transporte é feito célula a célula, célula a célula. E esse processo nós chamamos de difusão. Mas veja bem, esse processo não é tão eficiente. Por isso que as briófitas são plantinhas de pequeno porte. Você não encontra aí um musgo de 10 metros. Até porque você fazer esse transporte célula a célula seria bem ineficiente. Sacou a ideia? Outra característica, elas são plantas criptógamas. O que quer dizer isso? Elas têm a sua estrutura reprodutiva escondida. Lembra? Cripta é um lugar escondido. Então, plantas criptógamas têm a sua estrutura reprodutiva escondida. Beleza. Outra característica, ela não tem raiz, caule e folhas verdadeiros. Mas ela tem estruturas que são muito semelhantes, inclusive fazem as mesmas funções. Por exemplo, rizoide tem a função de absorção, cauloide tem a função de sustentação e o filóide tem a função de fotossíntese. Uma outra característica é que essas plantinhas elas são dependentes de água para a sua reprodução. Isso já vai ficar muito evidente no ciclo que nós vamos abordar aqui. E uma característica que é exclusiva de briófita. Então você anote isso com muito carinho. É exclusiva, só as briófitas têm. Que é a fase de gametófito, ou seja, a fase gametofítica que produz gametas. Essa fase ela é dominante, ou seja, é a fase duradoura, em relação à fase esporofítica, que é a fase que produz os esporos. Beleza? Gametófito masculino, ele recebe a denominação de anterídeo e no interior dele é produzido o gametinha masculino, que é o anterozoide. Já o gametófito feminino, ele recebe a denominação de arquegônio, no interior do qual é produzido o gametinha feminino, que é a oosfera. Veja comigo neste desenho o representante de um musgo, que é 95% das questões. Então, qual é a fase dominante? Fase de gametófito, que produz gameta. Perceba que é a fase haploide. E a fase passageira é a fase de esporófito, que vai produzir esporos. Detalhe, lá na ponta do esporófito você tem uma estrutura que é denominada de cápsula. O que tem dentro dessa cápsula? Tem os esporângios, que é dali que sairão os esporos. E olha só, galera, acompanha comigo nesse desenho, onde está representado o ciclo reprodutivo, ou ciclo de vida de um musgo. Primeiro, atente-se às dicas que eu vou te dar. Esse ciclo é conhecido como alternância de geração, ora esporófito, ora gametófito, ora esporófito, ora gametófito, alternância de geração, que é conhecido também como metagênese. Então, alternância de geração e metagênese estão falando da mesma coisa, que é o ciclo reprodutivo.
Beleza? De novo, mais uma vez aqui para você essa dica. A fase de gametófito, ela é dominante em relação à fase de esporófito. É exclusivo das briófitas. E guarde esse nominho, protonema. O que é o protonema? É o primeiro estágio de desenvolvimento de um gametófito. Então, galera, olha só que interessante. Aqui tem uma imagem que está representando o ciclo reprodutivo das briófitas. Acompanhe aqui comigo. Então, aqui está representado o musgo com a sua fase de gametófito e a sua fase de esporófito. Perceba que lá no ápice do esporófito, destaque para a cápsula. O que vai sair de dentro dessa cápsula? Vai sair os esporos. Só que o esporófito, ele é diploide e o esporo, ele é haploide. Então teve uma divisão celular, ocorreu uma divisão celular reducional, ocorreu uma meiose. Meiose para formar esporo, meiose espórica. O esporo, quando ele cai no ambiente e encontra um ambiente satisfatório, esse esporo germina. E quando ele germina, ele vai dar origem ao protonema, que é o primeiro estágio de desenvolvimento do gametófito. Esse protonema vai se desenvolver e vai dar origem ao gametófito masculino. Gametófito masculino, que é o anterídeo, no interior do qual é produzido os anterozoides, que são os gametinhas masculinos. Esse gametinha masculino, ele vai nadar, por isso a dependência da água para a reprodução. Vai nadar até onde, Joe? Ele vai nadar até o gametófito feminino, que é o arquegônio. E lá dentro do gametófito feminino, você tem um gametinha feminino, que é a oosfera. Sacou? Então o anterozoide vai nadando, por isso precisa da água, até encontrar a oosfera. Lá ocorre a fecundação. Lá onde? Lá no gametófito feminino. Ocorreu a fecundação? Formou o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver e vai dar origem a um novo esporófito. Tranquilão, né? E só lembrando, elas podem fazer reprodução de forma assexuada também, por fragmentação ou formação de propágulos, que nada mais é que a plantinha soltar um pedacinho dela e esse pedacinho vai sendo levado pela água até encontrar um ambiente adequado e dali surgir um novo indivíduo, geneticamente idêntico. Tranquilo? E galera, para facilitar ainda mais, eu montei aqui um esqueminha que eu acho que vai te ajudar a clarear as ideias e você vai sair dessa videoaula agora manjando tudo sobre briófita. Beleza? Acompanha aqui nesse esqueminha. Então, olha só, eu coloquei a seta no esporófito, que é o meu ponto de partida. Quem é o esporófito? O esporófito é o musgo. O musgo, ele é 2N. Esporófito produz esporo. Ele produz através da meiose. Meiose espórica. E o que o esporo faz da vida? O esporo germina. E quando ele germina, ele vai dar origem ao protonema, que é o primeiro estágio de desenvolvimento do gametófito. Pois bem, esse gametófito se desenvolve e dá origem ao gametófito feminino, que é o arquegônio, que irá produzir o gameta feminino. Perceba que o arquegônio, ele é haploide e o gametinha é haploide. Então aqui ocorreu uma mitose, beleza? O protonema também se desenvolve no gametófito feminino, que é o anterídeo, que por mitose também irá produzir o gameta masculino, que é o anterozoide. Esse gametinha anterozoide, ele vai nadar até o encontro do gametinha oosfera. Tranquilo? E ali vai ocorrer o quê? O processo de fecundação. E essa fecundação vai originar o zigoto 2N. Esse zigoto sofrerá sucessivas mitoses até formar novamente um novo musgo. É isso aí, galera. Espero que tenha te ajudado, tenha clareado suas ideias e você tenha compreendido esse grupinho fantástico aí das briófitas. Beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários o que eu puder te ajudar. Eu estou aqui para isso. E faço um convite para você. Assista a nossa próxima videoaula, que agora será sobre o grupo das pteridófitas. Vejo você, um forte abraço.